Bem-aventurados os puros de coração. O Sermão do Monte é uma das mais belas páginas que a humanidade recebeu. E segundo o pacifista Mahatma Gandhi, se tivéssemos somente o Sermão do Monte para uma reflexão religiosa, já teríamos o suficiente para uma vida. Hoje nós vamos destacar do Sermão do Monte o texto sobre os bem-aventurados, os puros de coração, que dá título ao 8º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Começa com bem-aventurados aflitos, o Sermão do Monte, depois nós temos o capítulo 7, fala sobre os humildes, e agora sobre a simplicidade. Bem-aventurados puros de coração. Este capítulo tem como subtítulos a simplicidade, a pureza de coração, pecado por pensamento, fala sobre a verdadeira pureza e mãos lavadas, escândalos que ocorrem na sociedade e os motivos dos escândalos, a necessidade de ocorrer escândalo aí no planeta de prova e expiação, mas as consequências, porque aquele espírito, quando vai retornar ao planeta, percebendo, tendo consciência de que determinada situação lhe causou prejuízo, pede para vir, então, sem aquela possibilidade. Aí nós temos pessoas sem mão, sem pernas, sem alguma parte do corpo que certamente lhe causou algum dano em vivências anteriores. É importante destacar que Jesus nos ensinou a não julgar, não julgueis, disse o mestre, Então não é porque a pessoa tem determinada deficiência que ela utilizou mal aquele órgão, aquela parte do seu corpo. Não é assim. Porque existem as encarnações de provas, aquelas em que seremos testados. Existem as encarnações de expiações, estas sim, com o propósito de fazer com que a gente consiga ressarcir débitos anteriores, Mas há também espíritos missionários entre nós, São mais raros, mas como o Pai nunca nos abandonou, então nós temos entre nós espíritos que estão aqui para fazer com que os demais cresçam. Por vezes vem uma criatura, reencarna um espírito num determinado lar, com certa deficiência, que vai fazer com que toda a família se una em torno daquele problema para tentar solucioná-lo. Em Marcos, no capítulo 10, versículo 13, falando sobre a simplicidade e pureza de coração, descreve que Jesus se encontrava no meio do povo, ensinando ou curando, quando algumas mães tentavam se aproximar dele com seus filhos no colo. E os discípulos ficaram incomodados com aquela situação porque iria interromper os ensinamentos. O povo estava ali recebendo as lições e as mães querendo que Jesus tocasse os filhos para abençoá-los. E Jesus, percebendo aquela situação, ele solicita que lhe tragam uma criança. E colocando-a no colo, abençoa e aproveita para nos legar um ensinamento dizendo, que todo aquele que não se fizer como uma criança não será digno do reino dos céus.
Então, o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a uma criança. Quer dizer, se assemelham, não é para agir como criança, porque tem adulto que age como criança, né? Na verdade, assemelhar-se no sentido da pureza. Parece estranho Jesus falar isso, porque nós sabemos que a criança, via de regra, foi um espírito já com diversas encarnações desse planeta. Então não é interessante Jesus falar isso. Mas, por outro lado, nós sabemos que o período infantil foi proporcionado pelo Criador para que a criança possa ser direcionada, ela possa receber os devidos ensinamentos e que a marcará por toda a sua jornada na Terra. As preces que aprendemos quando criança sempre vão refletir na nossa memória diante das situações da vida, principalmente as situações críticas, infelizmente, porque deveríamos estar prontos para fazer nossas preces para agradecer pelo dia que amanhece, né? Pelas situações da vida, mesmo aquelas que a gente julga negativo, porque lá na frente vamos ver que tudo é aprendizado. As lições recebidas no lar doméstico, na escola, a convivência com a sociedade, né? Para o espírito da criança é muito importante. As histórias infantis que despertam o seu lado lúdico desenvolvem a criatividade, né? Os pais deviam ter em mente a necessidade de contar histórias para a criança, como Jesus fazia com nós outros quando falava em parábolas, e que hoje, diante das situações que se apresentam no nosso dia a dia, a gente fala, então era isso que a parábola queria dizer. E é uma técnica interessante. É importante contar histórias para a criança, histórias de cunho moral, para o seu desenvolvimento intelectual também. Para a criança, naquele momento que ela está ouvindo, parecem folguedos infantis, né? É uma coisa meio sem compromisso, mas ai daquele pai ou daquela mãe que deixa passar essa oportunidade. Oportunidade de aprendizado para todos, né? Então a criança tem necessidade de ser acalentada e de ouvir. Por isso as mamães cantam aquelas canções de ninar. Isso é importantíssimo. Aliás, é importante destacar que, se soubéssemos, conversaríamos com nossos filhos já desde o ventre, né? Orientando, recebendo com muito amor, mas os afazeres do dia a dia não permite, né? A criança não tem maldade, a criança faz manha e espera que lhe imponham limites. E aquilo que se faz pela criança, então, a gente está ensinando, inclusive, as coisas que ela já pode realizar, né? Arrumar suas coisinhas, catar os brinquedos, porque já dizia uma psicóloga que dava aula para nós, que não é só com arma que se mata. Quando a pessoa não permite que o outro cresça, está eliminando, está matando, né? Então a criança tem que aprender desde pequena a cuidar das suas coisinhas, né? Guardar seu brinquedinho e fazendo alguma tarefinha que ela tenha condições de realizar no lar, para aprender que todos nós temos funções, né? Na sequência, o Evangelho expõe sobre o pecado por pensamento.
e esclarece que as pessoas verbalizam contra as injustiças, clamam contra as injustiças, né? Os malfeitos que a mídia divulga com sofreguidão, porque é o que mais vende. Mas no íntimo das criaturas, por vezes não praticam atos condenáveis por receio de ter que prestar contas à lei ou à própria consciência. Eu convivi com um senhor que dizia, né, até em tom de brincadeira, que se não fosse crime matar os outros, ele ficava numa árvore espreitando os adversários para eliminá-los, né? E a esposa dele também, em tom de brincadeira, dizia que se não fosse crime eliminar os outros, ele já tinha sido eliminado há muito tempo. Então, essa é uma realidade, né? A gente tem que respeitar as leis e saber que nós estamos subordinados a elas também para sermos protegidos, né? Então, é importante. Agora, existem casos em que a pessoa não pratica o mal, mas usufrui quando o mal é feito. É aquele que diz assim: ah, eu não consigo matar uma galinha. Só que depois que a galinha está prontinha, assim, assada, né? Ele quer o melhor pedaço. E assim são muitas pessoas. Ele não pratica o mal, mas estimula. Não por acaso, por vezes, a gente vê uma pessoa numa cadeira de roda, numa situação difícil, e alguém, né, próximo a ele, padecendo junto, sofrendo as consequências. Por que será que isso ocorre, hein? Um praticou e o outro foi o mentor, estimulou, por vezes. Não é um julgamento, é uma reflexão, né? Pode ser, nem sempre é assim. Às vezes as coisas acontecem para o crescimento, né, de todos nós. Fala o Evangelho ainda sobre a verdadeira pureza e as mãos lavadas. Refere-se à lição que certa feita Jesus sentou-se à mesa para alimentar-se e alguns fariseus que estavam por perto observaram que ele não lavou as mãos antes da refeição. Isso era uma questão religiosa que Moisés tinha imposto, porque se não falasse que era religioso, eles não realizavam, eles não faziam, né? Não achavam que tinha obrigação. Então era uma questão de religião para eles lavar a mão antes da comida. Hoje nós sabemos que é uma questão sanitária, né? A questão de saúde. E Jesus, percebendo o que eles tinham dito, fala para eles: olha, vocês parecem túmulo caiado, pintadinhos, colorido por fora, né? Todo enfeitado, mas por dentro, minha nossa. Então não é o que entra pela boca que contamina a alma, mas o que sai pela boca. Claro que é importante lavar as mãos, mas é mais importante ainda manter a mente higienizada, né? Por quê? Eles lavavam, caprichavam na lavagem da mão, mas ao sentarem-se para a alimentação, passavam a criticar a todos e a todos como se não houvesse amanhã. Então Jesus diz: vocês se preocupam muito com a aparência e não cuidam muito daquilo que falam, do que fazem, né? Então é importante tomar certos cuidados. Claro que Jesus sabia da necessidade da higiene em tudo, né? Mas aqui tratava-se de higienizar a mente, porque tudo aquilo que nós fazemos nessa vida começa no pensamento. Primeiro a pessoa pensa, para depois realizar. Às vezes está quietinho, mas está tramando alguma coisa contra alguém, né?
Nas casas espíritas está escrito: a prece é um silêncio. E a prece, aliás, está escrito: o silêncio é uma prece, né? Teria sido uma proposta de algum expositor que em determinado momento não conseguiu fazer a prece, ficou em silêncio. Realmente, é necessário o silêncio no pensar, não pensar nas coisas negativas. O silêncio é uma prece. Agora, há aqueles que dizem que às vezes a pessoa está em silêncio para pegar o outro numa cilada, né? Quem vai para uma caçada, por exemplo, tem que fazer muito silêncio. Então, é de se analisar qual a finalidade do silêncio. E Jesus, então, ensina que lavar as mãos é importante, mas mais importante é praticar e promover o bem-estar daqueles que convivem com a gente. Né? Lá na questão 886 do Evangelho, do Livro dos Espíritos, estou falando do Evangelho, no 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos maiores da espiritualidade: como é a caridade entendida por Jesus? E o Espírito da Verdade responde: Jesus entendia a caridade como benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão. Por quê? Nós temos que ser benevolentes, ver sempre o lado bom das coisas, porque tudo tem dois lados. Né? No mundo de provas e expiações, tudo tem o lado positivo, o lado negativo, né? Há aqueles que se vê um copo pela metade de água, vão dizer assim: nossa, só tem metade de água, né? E há aqueles que são otimistas e vão dizer: ainda temos um copo com a metade de água ainda, né? Ainda dá para fazer muita coisa. Então, até o último instante, até o último suspiro, a proposta para nós de Jesus é para agirmos no bem, com benevolência. E em determinada outra oportunidade, Jesus disse que com a medida que nós julgarmos, seremos julgados, né? A indulgência ser indulgente, é estar pronto para compreender por que é que o outro agiu daquela forma. É muito fácil questionar, julgar, mas nós não estamos no lugar do outro. Nós não estamos vendo a situação que está enfrentando, né? Se está com algum problema, por que que agiu desta ou daquela maneira. E não sabemos como agiríamos numa situação igual. Agora, benevolência, indulgência e perdão era caridade, como Jesus havia. Entretanto, temos que destacar aqui o perdão, porque não é perdoar os demais, né? É perdoar-se. Porque há aqueles que não praticam o bem porque estão vinculados a um equívoco que cometeram em determinado momento da vida. Né? Já houve casos de pessoas que já gostaria de falar do Evangelho, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo. Né? O que nós já fizemos, como diz o Chico, né? Ninguém pode mudar o que já foi feito, mas todos podemos fazer uma nova história para nós. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros ensinamentos e haviam se arraigado às aparências. Né? E Jesus esclarece sobre a necessidade de agirmos através do nosso pensamento, do nosso agir, no bem, né?
Mas destaca também que num planeta como que nem o nosso, né, ele não falava isso naquele momento porque eles não tinham essa informação, mas nós sabemos que num planeta de provas e expiações, ainda há mais o mal do que o bem. E daí ter destacado Jesus a necessidade do escândalo. É necessário que haja escândalo entre vós, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Nós ainda precisamos da noite para compreender o amanhecer, o dia, né? Nós ainda temos necessidade de ver a barba do vizinho pegar fogo para a gente colocar da gente de molho, né? É um adágio popular. Quando você vê a barba do vizinho pegando fogo, coloque a sua de molho. Então, ainda temos essa necessidade de comparação. Comparar sempre com o negativo. Tem aquelas pessoas que é interessante falar, né? Fulano está gordo, mas eu estou gordo, mas fulano, olha como é que está. Então, eu sempre se compara com alguém que está numa situação pior, né? Aparentemente, porque às vezes a pessoa está com aquela aparência, mas está feliz, né? Está tranquilo. Enquanto o outro está aí tentando fazer operação plástica, não é um inconformado com a vida, né? E fica se comparando com os demais. Mas Jesus destaca a função do escândalo e ensina: se a tua mão te causou escândalo, arrancai-a. E a gente fica imaginando, ninguém que comete algum erro com a mão vai mandar arrancá-la, né? Mas a doutrina nos ensina que é no retorno, lá na escolha das provas, quando a gente vai reencarnar novamente, a escolha das provas está na questão 814 em diante, no Livro dos Espíritos. Quando nós vamos reencarnar, aquilo que nos causou problemas na vida pretérita, a gente pede para vir sem, né? A gente vê pessoas que vivem sem perna, está feliz. O outro sem o braço, sem dedo, às vezes, né? Já nasce com um problema físico e que é feliz, né? Aqui na nossa cidade tem um rapaz que puxa carroça para catar reciclagem e pode estar chovendo, ele está sempre cantando, sempre cumprimentando as pessoas, né? Alguém que olhasse de fora poderia falar, coitado, né? Está sofrendo. Não está. Né? Ele se sente bem fazendo assim. O pai dele consertava fogão a gás, tinha uma boa residência, criou bem ele, mas ele gosta do que faz, né? Faz com amor e é um exemplo para nós outros. Então, essa simplicidade que esse moço tem é que Jesus recomendava. Bem-aventurados os puros de coração. Que Jesus permaneça conosco e permita que estejamos juntos em outras oportunidades. Muita paz a todos.